permitindo esse encontro de almas, encarnados e desencarnados, permitindo que a espiritualidade se aproxime de nós e nos auxilie nesse contato amoroso, ambiente preparado para nos receber, e assim fazendo a nossa parte, que é nos concentrando no ambiente, nos concentrando na nossa respiração, vamos trazendo o nosso pensamento para cá, nos desligando dos barulhos externos, das preocupações momentaneamente, e nos permitindo este cuidado maior. Envolva, Senhor, a todos aqueles que estão a caminho, todos que não estarão conosco na noite de hoje. Envolva, Senhor, a todos da espiritualidade que, como nós, estão aqui também para aprender. E assim, gratos que somos, pedimos para que a espiritualidade possa levar uma vibração que deixamos em aberto, para que eles levem aonde houver maior necessidade. E tranquilamente vamos elevando o nosso pensamento em nome do nosso Mestre Jesus, pedindo nossos maiores para que levem a nossa prece, pedindo ao nosso Criador para olhar por nós, permitindo que tenhamos o despertar de nossas consciências para o entendimento da mensagem da noite. E com a sua permissão, Pai, vamos iniciando as atividades dessa semana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e junto à espiritualidade, vamos envolver a Margarete, a sua família, que hoje estará conosco conversando. Que assim seja.
Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o dever. Dever lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o dever? Vamos tentar entender o que isso quer dizer para nós. Então ele coloca assim, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma e para com os outros. O dever é a lei da vida. E a gente pensa assim, a gente acredita que dever são as nossas obrigações diárias no cumprimento das nossas atividades. Mas o dever é muito mais do que isso. Porque eu posso estar cumprindo as minhas obrigações diárias, fazendo as minhas atividades diárias, mas eu estou desenvolvendo o meu senso moral. Porque o dever, ele está ligado ao desenvolvimento do nosso senso moral. O nosso entendimento do que é a moral. Então, o que é moral? Regra de bem proceder. Então, eu posso estar nas minhas atividades atuando, visando os meus interesses pessoais, mas não indo de encontro ao dever moral que me cumpre realizar. Deu mais ou menos para entender aí? Então, o dever, vou elencar em 4 itens. O primeiro diz assim: o dever com submissão aos princípios estabelecidos por Deus. Então, existem leis e regras universais que não podem ser descumpridas. Então, o nosso dever, o cumprimento do nosso dever, ele tem que ir caminhando na direção do dever divino. A gente tem que ir nesse contexto. Então, existem regras básicas na natureza que não podem ser desrespeitadas. Existem leis físicas que regem os corpos, regem os veículos, regem a natureza. Essas leis são leis universais. E o homem não pode desrespeitar estas leis, porque ele cria um caos. Então, quando ele começa a entender o dever que ele tem a cumprir, ele começa a trabalhar e atuar respeitando essas leis. Então, a gente sabe que o nosso corpo físico, ele tem leis que regem a constituição do nosso corpo. Quando você desrespeita o seu corpo, ele dá sinal de alguma coisa que está errada. Então você está infringindo aí uma lei orgânica que rege o seu corpo para estar bem. Então, se eu der uma dose de bebida, se eu exagerar em trabalho, ele vai começando a se desgastar, a trazer inconveniência. Se você pegar um carro, você sabe que o carro precisa de óleo, precisa de combustível para poder se movimentar. Ele tem uma regra para funcionar. Se você desrespeitar isso, ele não funciona. Assim é no universo. Quando a gente desrespeita as leis divinas, tem uma consequência, ok? Então, o dever é uma adesão voluntária do espírito. Por quê? Dependendo do teu grau evolutivo e de compreensão de Deus, você vai ampliando a sua consciência, atrelando essa sua consciência ao divino.
Então você começa a agir no plano físico, entender que você tem uma moral para ser respeitado. Senão a gente começa a achar que eu faço tudo que eu venho entender e estou nem aí com os outros. Eu jogo lixo na porta da casa dos outros, estou nem preocupado com isso. Eu estou dirigindo, estou bebendo, pego uma garrafinha de refrigerante e jogo para a janela do lado de fora. Eu não estou nem preocupado com isso. Quando você começa a ter consciência dos seus atos e o entendimento do que é o seu senso moral, o seu dever moral, você vai passar a não fazer mais esse tipo de postura. Porque você sabe que isso tem uma consequência que prejudica. Quem não acha, vai fazendo. Né? Então, assim, o dever moral compreendido e cumprido, externamos o que há de melhor dentro de nós. Então, a gente vai desenvolvendo cada vez mais os nossos potenciais, as nossas habilidades. Nós vamos colocando a serviço do bem geral. Esse é o dever. A gente não fica só preso à minha vidinha, às minhas coisas, aos meus interesses. Eu começo a entender que eu tenho um dever maior a cumprir, além do meu dever do dia a dia. Okay? Então, para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Por isso que o Emmanuel disse para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é ter ordem, organização das coisas, entendimento do que você está fazendo, responsabilidade. Isso tudo engloba disciplina. Então, na natureza existe uma ordem, e essa ordem funciona porque existe disciplina. Tudo na natureza tem ordem e tem disciplina. A gente que olha assim e fala assim: não tem. Tem. O homem é que atrapalha o mecanismo dessa ordem. E aí vem consequências. Ok? Então, os problemas que nós vivemos na sociedade hoje vêm do quê? Da nossa indisciplina. Disciplina às regras e às leis divinas. Porque se a gente entender que nós recebemos um planeta Terra, cada um recebeu seu espaço no planeta Terra, e que eu sou usufrutuário desse espaço, e que eu não sou dono dele, eu não sou dono de absolutamente nada. Tudo está sendo me dado para eu trabalhar aqui, para eu evoluir aqui, as responsabilidades que eu preciso ter, mas um dia eu vou embora e tudo isso vai ficar aqui. Então, o que eu estou contribuindo para garantir a melhoria disso para as gerações futuras, que provavelmente seremos nós que voltaremos? O homem herdará a terra. Então, quando eu começo a entender isso, começo a entender a responsabilidade do meu dever no espaço onde eu estou sendo colocado. Ah, mas fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo. Nós não somos fulano de tal. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. Então, quando você infringe a natureza, você prejudica a natureza, você contamina a água, você faz uma série de coisas, você está em dívida com as leis universais. Em um determinado momento, nessa existência ou em futuras, você terá que devolver ao universo o que você retirou dele ou prejudicou. Isso fica registrado. O que você contribuiu de bom para
para o universo, também fica registrado. Deu para entender até aí? Tá, então vamos continuar. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e tranquilidade de vosso próximo e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Dever e obrigação moral com você, com os outros e com Deus. Então aquela frase, não faças aos outros o que você não gostaria que te fizesse. Então o teu dever, que é a tua ação através do teu livre-arbítrio, tem que estar dentro de um limite. Tem que estar dentro de um limite. Se você ultrapassar esse limite, você está prejudicando o espaço do outro. E esse é um grande problema que a gente vê na sociedade. Que as pessoas acreditam que são donos dos outros. Cria o caos, né? Cria as confusões. Porque está bem claro. Quando você ameaça a felicidade do outro, tem que parar. E termina quando você também não gostaria que fosse ameaçado a sua própria felicidade. Quando a gente respeita essa lei áurea, a gente vive de uma forma harmônica. E isso é uma lei divina. Se você observar os planetas girando no universo, vamos falar da nossa galáxia, né, da Via Láctea, eles têm uma ordem, a lei de gravidade funcionando, o posicionamento dos planetas, o giro, a rotação, tudo está em perfeito equilíbrio. Uma coisinha fora do lugar desestrutura tudo, então tem um equilíbrio ali. A nossa vida é a mesma coisa. Quando você desequilibra a sua própria vida, ela responde também. Então o dever nosso, ele está atrelado a isso. Tá? As leis morais que estão todas exemplificadas lá no Livro dos Espíritos, dão um código para a gente de bem viver. Com você, com a sociedade e com Deus. Porque essas leis, que estão no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da obra básica, elas são totalmente desmiuçadas no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Código de Conduta Moral. Então é a lei de Deus ali, que vem do amar a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Então o teu dever tem que respeitar isso. Tudo bem até aí? O dever também, além dessas regras que a gente tem que respeitar, que são as regras universais, o dever também é uma faixa de ação no bem que o Senhor Supremo nos traça a responsabilidade. Então nós temos, cada um de nós, de acordo com o nosso grau evolutivo, a gente tem uma faixa que nos é permitido de ação do bem, de acordo com a vontade do Pai. E nessa faixa é onde a gente progride, a gente evolui, a gente ajuda na obra da criação, a gente desenvolve as nossas potencialidades, a gente colabora com Deus como co-criador. Então nós temos uma faixa de atuação. Por exemplo, eu não posso atuar numa faixa de espíritos extremamente elevados, porque eu não tenho, o meu desenvolvimento do senso moral não atinge aquela faixa aí. Mas dentro da faixa que eu já consigo ter um entendimento, eu posso atuar.
Então, todos nós temos uma faixa de ação que nos é permitido aqui, no planeta Terra. Ok? O que diz essa faixa de dever? Primeiro, ela vem ligada à sua compreensão de Deus. Como a gente compreende Deus? Porque a gente compreendia Deus, antigamente, adorando, ou fazendo oferta de animais para sacrifícios. Era uma forma que a gente entendia de adoração de Deus. Hoje, isso já mudou. Hoje, não é a oferta de animais para adorar a Deus, mas é o trabalho para a nossa animalidade interior ser, vamos dizer assim, evoluindo para uma consciência mais superior. Então hoje é a nossa animalidade que tem que ir embora. E antes a gente entendia que a animalidade é fazer sacrifícios aos outros, a Deus, né? Ofertando a vida dos animais. Hoje não. É exatamente o nosso, todas essas nossas, digo assim, que os nossos bichinhos internos, que de vez em quando eles se manifestam, né? Os leãozinhos, os tigrinhos, os macaquinhos que assumiram a cabeça das pessoas, né? Os cachorros que gritam, de vez em quando esses animais entram em ação dentro de nós. E a gente vira um bicho. É essa animalidade que eu tenho que domesticar. Então, quando eu tenho a compreensão de Deus, não mais como aquele pai que está para resolver todos os meus problemas, que eu não consigo resolver aqui, eu jogo para Deus e peço para Ele ficar resolvendo. Quando a gente tem uma outra compreensão de Deus, eu vou viver dentro dessa compreensão que eu tenho. Eu vou me esforçando para melhorar cada vez mais. Quando eu melhoro, eu aprimoro e desenvolvo também as minhas potencialidades, os genes divinos que estão dentro de nós. E quando eu vou fazendo isso, que eu vou evoluindo, eu vou ampliando isso, o que vai acontecer? A minha mente também se amplia. Eu começo a ver e a entender coisas e situações que eu não compreendia. Começo a ter uma visão mais ampla. Sabe aquela caixinha? A pessoa só fica naquela caixinha, né? Ela não sai da caixinha. Ela não sai da zona de conforto. Ela só fica ali. Então ela fica limitada. Quando ela começa a ampliar isso, ter uma nova compreensão da vida, do porquê estar aqui, qual o trabalho tem que ser feito aqui, você vai ampliando a sua mente. Quando você amplia essa sua mente, o que acontece? Você vai ter uma nova compreensão de Deus. E quando você tem uma nova compreensão de Deus, você começa a ter uma nova visão dos seus deveres. Porque você sabe que não veio para o planeta Terra só para passear e gozar a vida. Você sabe que está aqui, que tem uma responsabilidade a fazer na sua própria evolução. E a gente vem para cá e esquece do que nós nos comprometemos antes de vir e vivemos a vida da matéria como se fosse a única vida que existe. E a gente vive na ilusão do mundo material. É o que acontece. E a gente esquece do dever que a gente precisa cumprir aqui. O nosso dever moral. Ok? Então, quando a gente começa a conhecer mais a gente será cobrado. E aí, coloquei esse desenho, uma circunferência, o raio é a distância do centro até a circunferência. O centro é o sol da razão. O que é o sol da razão?
é a nossa consciência lúcida, o nosso entendimento do amor que eu tenho que praticar, das potencialidades e limitações que eu tenho, o quanto eu já consigo caminhar, de entendimento da minha consciência. Então está ali no centro do sol da razão. Ela está sendo iluminada, a minha consciência está sendo iluminada. Então, quando eu fico mais distante desse sol da razão, desse centro, menos iluminada está a minha consciência, menos compreensão eu tenho dos meus deveres. Quanto mais eu vou aprimorando, indo para o centro da minha consciência, da minha razão lúcida, da minha compreensão, do meu entendimento do porquê eu estou aqui, para que eu estou aqui, o que eu preciso fazer, onde Deus me coloca, parando de reclamar, de se colocar na condição de vítima, de achar ruim das coisas, mas entender que existe um propósito maior de eu estar naquele lugar, naquela família, naquele planeta, naquele espaço que eu estou vivendo. Eu vou ampliando a minha consciência. E quando eu vou fazendo isso, eu vou tendo mais luz, mais responsabilidade e mais vou compreendendo o dever e mais vai ampliando essas responsabilidades. Então, por que a pessoa às vezes não quer? Porque ela não quer ter responsabilidade. Porque quanto mais você vai compreendendo, mais você vai trabalhando, mais você vai atuando, mais responsabilidades você vai ter. Observem a obra Nosso Lar. Quanto mais eles trabalham, quanto mais eles vão evoluindo, mais responsabilidades ele tem. Vamos dar um exemplo simples, o espírito crístico como Jesus. No patamar evolutivo que ele está, qual é a responsabilidade dele? Não fazer nada? Não, já chegou no topo, então não vou fazer mais nada. Não, ele recebe como responsabilidade um planeta Terra e mais outro, para levar o nosso planeta ao mundo de regeneração. Então ganhou mais responsabilidades. E qual é o mérito da responsabilidade? O próprio trabalho. Vamos continuar. Então, quanto melhor eu compreendo as leis divinas, as leis morais, eu passo a nutrir também o bem comum. Então, eu não fico olhando só para o meu umbigo, atendendo só as minhas necessidades. Eu começo a entender que tudo aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou aprimorando, que eu vou conhecendo, eu vou compartilhando com os outros. E vou auxiliando os outros também no processo evolutivo. E quando isso acontece, eu crio laços de simpatia e de cooperação com a espiritualidade ligada também a essas pessoas que nós estamos nos vinculando. Então você vai ampliando a tua faixa de simpatia. Um dia não será um só rebanho e um só pastor. Então eu tenho que ampliar os meus laços de simpatia. Eles têm que ser crescentes. E não de antipatias, de inimizades, de ódios. Esses não podem. Eu tenho que ampliar o laço no bem. Os laços de cooperação, porque você vai criando uma corrente do bem. E aí, eu começo a cumprir os deveres que eu abraço moralmente. E com isso eu vou o quê? Plasmando, irradiando de mim essas responsabilidades, esse dever que eu estou cumprindo. Ele vai plasmando de mim e com isso eu vou abrindo também para mais deveres.
Então, quem pensa, né, que no mundo espiritual vai ter aposentadoria, férias, 13º, né, descanso, feriado prolongado, pode esquecer. Não tem. Que quanto mais você vai compreendendo a sua responsabilidade, o seu dever, o seu senso moral a cumprir, mais a faixa no bem vai aumentando, mais responsabilidades você vai tendo, mais deveres você terá que cumprir. A gente escuta muito na casa espírita dizendo assim: nossa, eu já faço tanta coisa, ainda vem mais coisa para fazer. Por quê? Porque você está cumprindo o seu dever. Então, vamos aumentar. Está cumprindo direitinho? Recebe mais serviço. Por quê? Quanto mais serviço você recebe e mais você vai cumprindo o seu serviço adequadamente, mais você vai indo para a luz da razão. Sua consciência vai se iluminando. E você vai ampliar essa faixa também com seres espirituais de qualidade melhor. Quando você fica na preguiça, na inércia, não quero saber de nada, não estou nem aí para as coisas, tudo bem, é uma escolha, o livre-arbítrio seu, você está escolhendo esse caminho. Só que você fica limitado. Você não amplia isso. Ah, fosse fulano tal, trabalha tanto, tu não faz nada. Feliz daquele que produz bastante. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Então, o preguiçoso, um dia, a vida vai impulsionar para sair da preguiça. Muitas vezes pela dor. Então, se eu posso pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão, eu vou. Ok? Então, vamos lá. Abrimos para mentes mais elevadas. Com isso, vou começar a alcançar patamares evolutivos que eu não sabia. Eu vou crescendo. Os horizontes vão ampliando. E aí, eu vou me conectando com os mais altos valores da vida. É um crescente, é uma evolução crescente. Tá? Recebo como responsabilidade, como prêmio, mais responsabilidade. É o prêmio. E aí, aqueles que cumprirem seus deveres, lhes serão conferidos os postos mais difíceis na regeneração do planeta. Então, gente, não adianta ficar pensando que quer vida boa. A vida boa é uma conquista. É o entendimento de que o bem que você produz só faz bem a quem faz. O mal que você produz faz mal a quem faz. Tá? E aí ele diz assim, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida: o dever é o mais belo laurel da razão. O dever é filho da razão, da mente lúcida, esclarecida, compreende o que precisa fazer, por que está aqui, o que tem que cumprir, as suas responsabilidades. Aí você segue o seu dever. E isso dá à alma o vigor que ela necessita, alimenta a alma. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela diz assim: a vida não tem sentido. Não tem nada de sentido na vida. Eu comecei agora a conhecer alguma coisa de espiritualidade, parece que me deu uma luz em alguma coisa. Mas eu tenho medo de morrer. Por quê? Porque morreu, acaba tudo. Qual é a graça de se aprender alguma coisa aqui, se morreu, acabou tudo? Esse é o entendimento mais materialista. Quando você tem um conhecimento mais espiritual, não é.
Porque o que você adquirir e o que você fizer de bom, fica registrado na sua memória espiritual. É seu patrimônio, aqui e pela eternidade. Vamos continuar. Então, o dever também é a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Então, existe uma área de serviço que eu posso atuar, de acordo com aquilo que eu compreendo como dever para mim, e como consequência daquilo que eu faço. Então, existe uma faixa de ação que me é permitido. Nessa faixa, eu posso atuar dentro do espaço de serviço, de trabalho que eu vou realizar, respeitando as leis maiores, as leis divinas. Existe uma moral divina que tem que ser respeitada. Ok? E aí a gente tem o dever regeneração. O que é o dever regeneração? A gente vai ter aí uma esposa incompreensiva, um esposo irritável, um filho doente, um chefe agressivo, um subalterno infeliz, uma moléstia difícil, uma tarefa compulsória a benefício dos outros. Que é isso? Reflexos renovadores de nossa individualidade frente aos credores de nossas cotas de sacrifício. Quando dentro da nossa faixa de atuação nós usamos as nossas potencialidades, prejudicando a nós mesmos e trazendo prejuízos à vida dos outros, a gente passa pelo dever de regeneração. Aí a gente começa a entender que aquelas dificuldades que a vida está nos apresentando é uma oportunidade de aprendizado e crescimento que a vida está nos oferecendo para eu cumprir corretamente o meu dever de amor, de responsabilidade, de harmonia, porque em algum momento do passado eu desrespeitei o código divino. Então a nossa consciência vem pedir a reparação. Então ninguém está no lugar errado, nem com as pessoas erradas, nem com as situações erradas. O que a gente precisa perguntar é: qual é a faixa de atuação que Deus quer que eu realize ali aonde eu estou? Qual é o meu dever moral onde Deus me colocou? Porque isso é a nossa evolução para a recuperação de nós mesmos, né? Então, o nosso dever deve refletir as virtudes do Eterno. Nós temos que ir numa direção ascendente. Como diz Emmanuel diz assim: o mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta, a existência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir. Então, qual é a minha missão? Tem gente que acha que a missão é fazer palestra. Cada um vem com a sua. A sua missão pode ser lá dentro da sua casa, às vezes com um parente difícil, um reajustamento ali do equilíbrio de uma família, no seu local de trabalho, no seu grupo religioso, no seu prédio. Onde
onde você estiver, é porque algo você pode contribuir ali para melhor, porque senão você não atrairia aquelas pessoas e aquele lugar para a sua vida. Que tem um propósito divino, que as pessoas veem e as situações também, para que a gente possa atuar da melhor forma possível. Tá bom, gente? Esse é o nosso dever, a nossa missão a cumprir, sempre buscando não prejudicar ninguém, nem a si próprio, respeitando o espaço do outro. Tudo bem, tem? Alguma dúvida? Não? Então, gente, um bom Natal para vocês, uma boa passagem de ano, feliz 2026. Não abusem, lembre-se do dever, né? Que a gente tem a cumprir, né? A gente tem um corpo físico e ele tem uma trajetória para cumprir aqui, né? Que a gente não vá antes da hora. Então, vocês tenham realmente uma boa passagem. E minha gratidão pela companhia durante esse ano, né? Pela paciência de ficarem me ouvindo, tá bom? Que Deus abençoe e Pai de todos vocês. Minha gratidão. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Cristo, rogando nesse momento vibrações pela paz do mundo, pela paz dos governantes, para que eles possam estar mais receptivos para compreender as mensagens espirituais da luz que chegam para promover a harmonia, a paz e a evolução espiritual. Pedimos pelo Brasil, pelas suas leis, pelos seus futuros governantes. Pedimos por todos aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas ruas, aos que estão nos vícios, aos chefes de família sem sustento para os lares, a todos aqueles que os nossos pensamentos lembrarem, aos que estão chegando hoje à Terra, aos que estão retornando. Nossa gratidão a todos. Pedimos por eles, por todos aqueles que estejam atravessando momentos muito difíceis no planeta Terra. Que essa energia da egrégora formada aqui possa ser aproveitada pela espiritualidade e beneficiar a quem mais necessita. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, por termos a oportunidade de conhecer o Evangelho, de podermos colocar em prática. Uma oportunidade de crescimento espiritual para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.